Olá, pessoal! Vamos corrigir o capítulo 4, Máquinas térmicas no desenvolvimento da economia. Exercício da página 45. As ilustrações a seguir representam o funcionamento das primeiras máquinas térmicas. Analise-as atentamente. Então, vamos lá. Temos uma imagem 1, uma outra imagem 2. A imagem 1, temos um recipiente contendo pavio e álcool, combustível, e um recipiente contendo água, e na imagem 2 parece aí que está girando. Na imagem 2, o que acontece com o recipiente que contém água fervendo? Como eu falei, ele está girando, então o recipiente está girando. Explique por que isso ocorre. O calor, quando ele aquece a água, quando ele está aquecendo a água, fazendo com que houvesse uma liberação de vapor, e a pressão ocasionada pela essa expansão do vapor faz esse recipiente movimentar, girar. Ainda sobre as ilustrações, na página 46, o exercício 3. Como a chama do processo foi originada? A chama ela foi originada por meio da queima do combustível dentro do recipiente de baixo, sendo conduzido pelo pavio. Além do álcool, existem outros combustíveis que movimentam diferentes tipos de máquinas? Quais vocês conhecem? Então, temos aí principalmente outros tipos de combustíveis, a gasolina, algum tipo de gás que pode ser usado na cozinha e também o diesel. Página 53. As máquinas térmicas têm grande importância em diferentes setores da sociedade, seja no transporte, na indústria têxtil ou na geração de energia elétrica. Explique o funcionamento básico de uma máquina térmica a vapor, incluindo o papel dos combustíveis no processo. Então, a gente viu que com a queima do combustíveis, no caso aí em uma caldeira, que ele vai gerar um calor para aquecer a água presente nela. A água vai estar presente na caldeira. Essa água, ao ser aquecida, ela vai liberar um vapor que impulsiona um pistão dentro da máquina. Assim, a engrenagem vinculada à máquina se movimenta, proporcionando a energia necessária para a realização aí de alguma tarefa, no caso, por exemplo, como tecer uma roupa. Página 53, questão 2. Os combustíveis fósseis são compostos que levam milhões de anos para se formar, o que ocorre a grandes profundidades. Cite as fontes de energia que fazem parte desse grupo. Então, é o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Levam milhões de anos para se formar porque ele é um recurso não renovável. Ele não é reposto com a expectativa de vida humana. E que máquinas funcionam com o uso de derivados desses combustíveis, Então, são os motores de automóveis, como carros, motocicletas e ônibus, as turbinas de aviões, máquinas industriais, como as que são utilizadas em termoelétricas. Na página 55, agora é com você, questão 1. As afirmativas a seguir apresentam informações sobre o biocombustíveis. Avalie cada uma delas com verdadeiras, V, ou falsas, F. Em seguida, justifique as falsas, caso haja alguma. Então, olha aí a alternativa A. Biodiesel, ok, é um biocombustível. E turfa é um combustível fóssil. Então, a letra A já é falso. São exemplos de biocombustíveis líquidos originados de soja? Biodiesel,
Ok, mas a turfa é um combustível fóssil, é um carvão mineral. Afirmativa B. São produzidos com fontes orgânicas, que podem ser de origem animal ou vegetal. Correto. O biogás é útil na geração de energia elétrica e sua produção fornece fertilizantes para o solo, que é o biofertilizantes. Está certo. E a D representa uma alternativa nos combustíveis fósseis por serem renováveis e menos poluentes. Sim, como nós vimos, né, na aula anterior, o biocombustível ele é uma fonte menos poluente e ele é muito usado aqui no Brasil. Então, só a alternativa A precisa corrigir. E a turfa é um tipo de carvão mineral, um combustível fóssil. Página 56. As máquinas térmicas são capazes de converter energia térmica, calor, em trabalho. Essa invenção causou alterações no modo de vida da sociedade, em diferentes aspectos. De que forma essas máquinas estão presentes em nosso dia a dia? Construa sua resposta utilizando exemplos. Então, as máquinas térmicas estão presentes no transporte, permitindo com que as pessoas se locomovam a diferentes lugares, nas diferentes indústrias, facilitando aí, né, a fabricação de roupas e outras centenas de produtos, na geração de energia elétrica, possibilitando o uso de vários aparelhos, como a televisão, celular, videogame, geladeira, entre outros. Ainda na página 56, questão 2. Classifique os seguintes combustíveis em renováveis, R, e não renováveis, NR. A. Biodiesel, ele é um combustível renovável. A madeira também é um combustível renovável. Lembrando, né, que recursos renováveis são aqueles que são repostos pela natureza, né, em tempo compatível com a vida humana. Óleo combustível é um não renovável. O gás natural e o carvão mineral não renovável. Os combustíveis não renováveis, né, são aqueles que demoram milhares de anos para se formar, não sendo compatível com o tempo de vida humana. Questão número 3. Por que o etanol produzido com a cana-de-açúcar pode ser considerado um combustível renovável e a gasolina derivada do petróleo não? Porque a fonte de energia para a produção do etanol, a cana-de-açúcar, pode ser cultivada e é capaz de alimentar por meio da fotossíntese. Lembra que é o processo contínuo, onde que a planta utiliza a energia solar e componentes do solo, e também os componentes aí emitidos com a sua própria queima, o CO2, e já o petróleo, né, que a gasolina é originada do petróleo, é formada ao longo de milhões de anos, podendo se esgotar e demorar muito tempo para se formar novamente. Questão número 4. Os combustíveis fósseis constituem a principal fonte de energia do planeta. Quais são os impactos ambientais causados pela utilização desse recurso? Os combustíveis fósseis, eles liberam uma grande quantidade de poluentes na atmosfera quando são queimados e podem causar danos aos ambientes terrestres e aquático devido aos possíveis vazamentos durante a sua extração e também em seu transporte. Página 57, questão de número 5. Os biocombustíveis são considerados menos poluentes que os combustíveis fósseis e, por isso, países como o Brasil investem nessa alternativa. Sobre esse assunto, responda as seguintes perguntas. Quais são os impactos do uso de biocombustível em larga escala? Em larga escala, para a produção desses combustíveis, é necessário cultivar monoculturas em grandes extensões de terra,
Dessa forma, há interferência em muitos ecossistemas e, consequentemente, a perda da vegetação e de espécies de animais que habitam o ambiente destinado a essa plantação. Além disso, a prática das monoculturas pode ocasionar o desgaste do solo e a irrigação demanda grandes quantidades de água. Outro fator preocupante é o aumento dos preços de alguns alimentos. E a questão de número B é resposta pessoal. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que tenham gostado. Corrijam as páginas da apostila e qualquer dúvida é só me chamar.